Hoje eu quero meditar Lucas capítulo 6, versículo de 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Irmão, como é difícil a gente ser misericordioso. E eu vou dizer para você, não é fácil não ser misericordioso. Por quê? Ser misericordioso é você se reclinar sobre a miséria do irmão. Miséria. Pecado. A gente tem dificuldade de aceitar o pecado do outro. De conviver com o pecado do outro. De acolher o irmão mesmo no seu pecado. Isso não é fácil. Isso não é nada fácil. Mas isso é ser misericordioso. Ser misericordioso não é passar a mão na cabeça do pecador. Não é passar a mão na cabeça do pecador e dizer que ele está certo. Não é passar a mão na cabeça do seu filho e dizer: olha filho, você está no pecado, mas você está certo. Marido, você está no pecado, mas você está certo. Não, misericórdia não é passar a mão na cabeça de pecador, mas a misericórdia é você acolher aquela pessoa mesmo no pecado dela. Se Deus é misericordioso conosco, nós também temos que ser misericordiosos. Veja, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, Deus tem misericórdia de nós. Sim, Deus tem misericórdia de nós. Deus me acolhe mesmo no meu pecado, para me transformar, para me restaurar. E se você é misericordioso, isso vai trazendo consequências. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então quem é misericordioso não julga. Quem é misericordioso não condena. Você está entendendo? Somos inclinados a olhar mais os pecados alheios do que os nossos. Então a gente começa a julgar o irmão. Não julgueis. A gente gosta muito de julgar as pessoas. A gente gosta de olhar o cisco do olho do irmão, sendo que no nosso tem uma trave. Julgamos e condenamos por pensamentos e palavras. Às vezes a gente não fala, mas no nosso pensamento a gente já está julgando aquela pessoa. A gente já está condenando aquela pessoa. É importante a gente olhar para nós mesmos. Gente, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente entende a nossa verdade, quando a gente entende o nosso pecado, a gente para de olhar para o pecado do outro. Então por que você olha muito para o pecado do outro? Porque você se acha melhor. Quando você entender que você é pecador, você vai parar de olhar para o pecado do outro. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E ainda como consequência, isso aqui é bonito demais, como consequência da misericórdia, você ainda vai perdoar. Perdoai e sereis perdoados. A consequência da misericórdia é o perdão, minha gente. Se eu tenho misericórdia, então eu perdoo. Vamos nos lembrar. Aquela passagem da Escritura que fala do filho pródigo, o pai, o filho que pede herança para o pai e vai curtir a vida numa vida devassa. Aquela é a parábola do pai misericordioso. E quando aquele filho volta para casa, o pai o acolhe. O pai o acolhe, e isso é misericórdia. A Bíblia diz que o pai abraçou, que o pai beijou, o pai o acolheu. Isso é um ato de misericórdia. O pai não perguntou o que aconteceu com aquele filho, o pai já sabia o pecado que aquele filho estava, mas mesmo assim o pai o acolhe num ato de misericórdia. E quando eu tenho misericórdia, eu perdoo. E qual é a prova que o pai perdoou? Colocou anel,
colocou sandália nova, colocou roupa nova, fez uma festa linda para aquele filho. Ou seja, quem tem misericórdia não julga, quem é misericordioso não condena, e quem é misericordioso perdoa. Isso são virtudes cristãs. Isso são as virtudes de Jesus Cristo. E se você quiser ser um bom cristão, você vai precisar ser misericordioso, você vai precisar parar de julgar, vai precisar parar de condenar pessoas e vai precisar perdoar pessoas. Isto é ser cristão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.